Estamos iniciando o Portal de Luz, nosso encontro semanal. E é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Vamos, nesse instante, fazer a nossa oração. Vamos aproveitar a mensagem de Chico Xavier, porque essa mensagem sempre nos traz bons fluidos, boas sensações, pensamentos bons. Vamos aproveitá-la para enviar ao Ser Supremo nosso agradecimento e o nosso pedido para que o nosso planeta seja feliz, tenha paz e a paz esteja em nossas casas. Oremos. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto, com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Meus amigos, hoje vamos recordar um caso narrado por Chico Xavier aos nossos amigos que escreveram um livro Inesquecível Chico. São eles Romeu Grise e Gerson Sestini. E a editora que publicou é o Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo. Trata-se do que eles chamaram, no texto, o mendigo renitente. E diz o seguinte: narrou-nos Chico Xavier que um dia foi procurado por um médico, seu particular amigo de muitos anos, espírita militante e colaborador em suas obras psicografadas. Ele queria saber o que fazer com um velho mendigo que insistia em dormir
no alpendre de sua casa. Ele não estava preocupado em tê-lo como hóspede em tão precário lugar, mas sim com a má acomodação e a friagem da noite. O médico já o havia alertado de que, se ele permanecesse ali, acabaria por ficar doente. Contudo, vendo que os seus avisos eram ignorados, dedicou-se a arrumar um lugar onde o mendigo pudesse pernoitar. Depois de conseguir um quartinho na vizinhança, levou-o para lá. Qual não foi sua surpresa ao dar com ele em sua varanda no dia seguinte? Pensando que talvez não tivesse gostado do lugar, procurou um albergue que o tratasse melhor. De nada adiantou. O velho voltou a passar as noites no seu alpendre. O médium, nosso Chico, então, falou: o que o médico amigo não sabia era que aquele espírito carregava consigo um grande complexo de culpa. Passei então a narrar-lhe as cenas que os amigos espirituais me haviam mostrado. Aquele mendigo, doutor, na existência anterior, havia sido um cruel fazendeiro que expulsara impiedosamente muitas famílias de suas terras, deixando-as ao relento, sem rumo. Depois que desencarnou, a partir daquelas lembranças, formara-se o complexo de culpa. E o sofrimento perdura até os dias atuais, não permitindo que ele permaneça alojado em lugar nenhum. E Chico concluiu. Então eu disse ao amigo: não adianta tentar melhorar sua situação. Deixe-o dormir no seu alpendre. Mais uns dias e ele procurará outro lugar para deitar-se ao relento. Essa situação perdurará até que o complexo de culpa deixe de atormentá-lo. Em nossas cogitações, vem-nos à mente a lição. Para exercer a caridade, é necessário usarmos de bom senso e não insistirmos quando o necessitado se nega a receber o benefício. Sempre haverá uma razão que justifique situações como a que nos foi narrada. É sempre bom nós nos basearmos não apenas nos acontecimentos desta vida, mas também estarmos atentos para aquilo que aconteceu em vidas anteriores. Esse é um caso típico. Nós não sabemos explicar por que as pessoas muitas vezes gostam da rua, querem ficar na rua, embora parentes, amigos e mesmo a família ofereçam situações de conforto até, né, de abrigo, e as pessoas desdenham, não aceitam. A questão toda está voltada para o complexo de culpa. Muitas vezes a criatura encarnada não consegue se livrar desse problema
tão facilmente. Mas já que nós estamos estudando a lei de ação e reação, recordemos mais um caso que teve também Chico Xavier como instrumento de explicação. Nós sentimos o efeito, e esse efeito vem de causas anteriores. Por exemplo, surgiu em Uberaba um pai trazendo uma criança deficiente do sexo feminino, que estava agitada, inconsciente, e que nasceu em uma cidade pernambucana. Essa criança tinha na figura do pai um protetor carinhoso, atento, cuidadoso. E ele procurou Chico Xavier na esperança de uma explicação. O que chamou a atenção dos que o conheceram aos dois, na sua passagem por Uberaba, foi esse lado protetor e com muito empenho por parte do pai em favorecer a sua filhinha. E ele vinha em busca de auxílio do médium Chico Xavier. O curioso é que veio uma mensagem muito bonita para ele em forma de versos, uma poesia. E nessa poesia havia então a explicação do caso da menina, o que deve ter trazido também para o pai bastante conforto íntimo por saber que estavam vivendo nesta vida as consequências de uma vida passada. E o que aconteceu na vida anterior? Foi a ação praticada pelo pai de hoje em existência anterior. Ele era fidalgo de certo país europeu e, embora estivesse moralmente comprometido com uma jovem senhora, ergueu outro lar, induzindo a preterida ao suicídio pela mágoa que a devorava. Morto, esse fidalgo reencontrou a noiva esquecida, desencarnada e muito aflita, uma sombra que chorava sem parar, pedindo outro berço. Decidiu então trazê-la de volta ao campo da vida terrestre, em seus braços de pai. Foi assim que ele renasceu no século XX. E hoje é o pajem dela, a noiva de outro tempo, que é sua filha triste e que se agarra ao pai nos traumas da doença mental. Como vemos, a vida atual está ligada à vida passada, na maioria dos casos de doenças e mesmo de acontecimentos que podem ser físicos e morais. O que nós precisamos sempre é de crer que a reencarnação seja um caminho de evolução. E toda vez que aceitarmos as lutas, os sofrimentos, tudo aquilo, enfim, que surge na nossa existência, se nós aceitarmos no coração, se nós nos acomodarmos dentro
da aceitação da prova, certamente estaremos cumprindo os deveres corretamente. E quando chegarmos do outro lado da vida, nossa situação será muito melhor. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Retornamos com um Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. A Folha Espírita Tabloide está às suas ordens, os nossos livros também. Basta que você se comunique conosco. Teremos prazer em atender. Este é o momento doutrinário que vem agora, com o nosso Maida. Vamos assistir. Amigas e amigos do Momento Doutrinário, sejam bem-vindos a mais este encontro. Hoje vamos refletir sobre a mensagem de André Luiz, recebida psicograficamente por Marlene Nobre no Grupo Espírita Caibar Schutel em 10 de dezembro de 2002. André Luiz nos convida a pensar sobre o valor do tempo, pois o amanhã é sempre o talvez, lembrando que é aqui mesmo na Terra o nosso lugar de servir, aprender, ajudar e amar. Relembra-nos o quanto é precário o tempo de vida na Terra. Questionamos tanto a vida e, de repente, é a vida que nos questiona, interrompendo a nossa existência física de forma inesperada. Ou mesmo quando não nos ceifa de vez o corpo físico, sofremos mudança radical. Surge a doença grave, o desastre moral e financeiro, a total reviravolta de projetos e atividades. Percebemos então quanto é transitória a nossa passagem pela Terra. Esta mensagem vem nos alertar, como tantas outras já o fizeram, que devemos concentrar nossos interesses em algo que não seja passageiro. André Luiz acentua, com justa razão, que somente o bem é eterno. Dentro da precariedade da vida na Terra, sem dúvida, a decepção será menor se procurarmos exemplificar o bem no lar, no ambiente de trabalho, junto aos seres que convivem conosco. Com esta exemplificação, poderemos conquistar virtudes que serão as nossas verdadeiras propriedades, a nossa verdadeira herança, como diz Blaise Pascal no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Entretanto, temos o hábito de esperar benesses em nossa existência. Queremos ser enquadrados na justiça perfeita, esquecidos de que somente recebemos o que veiculamos por nossos atos e palavras. Há ainda a influência das vidas passadas. Estes e outros detalhes, como a entrevista de Allan Kardec fez com Frédéric Chopin, espírito, podem ser conferidos na Folha Espírita número 479, de fevereiro de 2014, no site www.folhaespírita.com.br. Obrigado pela companhia e que Cristo esteja sempre presente no bem real e sincero que fizermos. Obrigado, saúde e paz e até o próximo encontro. No Educa Tua Alma de hoje, a nossa professora Sandra Marinho tem o seu recado para nós todos. Vamos ouvi-la. Queridos amigos, queridas amigas, vamos falar hoje de um assunto importantíssimo,
que para alguns de nós pode soar polêmico ou tendencioso, mas eu entendo ser importante trazê-lo para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, vamos ver a definição que nos dá o dicionário sobre as duas palavras que estudaremos. A primeira é proativo, que segundo o dicionário significa que não se baseia na reação a algo, mas toma iniciativa de ação, que age antecipadamente, e proatividade é a capacidade que alguém ou algo tem de fazer com que determinadas coisas aconteçam ou se desenvolvam. A segunda palavra é reativo, ou seja, que estabelece reação, reagente. E reatividade significa ação oposta à outra, resistência ativa a qualquer esforço. Bem, além das definições contidas no dicionário, essas expressões são amplamente conceituadas e estudadas nas ciências sociais e na psicologia. Trazidas para o comportamento humano, as características proativa e reativa de uma personalidade individual ou coletiva reflete indiretamente no resultado sentido, quer na individualidade, quer no coletivo. A escritora e palestrante Conceição Trucon, num texto didático sobre o assunto, afirma que ser proativo é a única forma de podermos ter algum comando sobre as nossas vidas. É o único lugar onde podemos e temos a liberdade de estarmos alinhados com o Pai Criador. Já quando somos reativos, somos o efeito, meros receptores. Nos situamos na periferia, nos falta a força do centro, do eixo para proativar os comandos da luz e as boas semeaduras. O comportamento reativo acredita que tudo o que nos acontece tem um culpado externo. E neste campo, afirma a autora, não faltam espaços para a ira, a frustração, a mágoa, a culpa e as doenças. Estudos e testes psicológicos são largamente aplicados, principalmente em empresas, para traçar o perfil dos candidatos às vagas ou dos seus próprios colaboradores, com vistas a promoções e melhor aproveitamento da força de trabalho. Alguns profissionais dedicaram-se a enumerar as diferenças entre os dois perfis. Eis alguns. Se um proativo comete um erro, diz, enganei-me, e aprende a lição. Se um reativo comete o erro, diz, a culpa não foi minha, e responsabiliza terceiros. O proativo sabe que a adversidade é o melhor dos mestres. O reativo sente-se vítima perante uma adversidade. O proativo sabe que o resultado das coisas depende de si. O reativo acha-se perseguido pelo azar. O proativo trabalha muito e arranja sempre tempo para si próprio. O reativo está sempre muito ocupado e não tem tempo sequer para os seus. O proativo enfrenta os desafios um a um. O reativo contorna os desafios e nem se atreve a enfrentá-los. O proativo compromete-se, dá a sua palavra e cumpre. O reativo faz promessas e, quando falha, só sabe se justificar. O proativo ouve, compreende e responde. O reativo não espera que chegue a sua vez de falar. O proativo respeita os que sabem mais e procura aprender algo com eles. O reativo resiste a todos os que sabem mais e apenas se fixa nos seus defeitos. O proativo sente-se responsável por algo mais que o seu trabalho. O reativo não se compromete nunca e diz sempre, eu faço o meu trabalho
e é o quanto basta. O proativo diz: deve haver uma forma melhor de fazer. O reativo diz: sempre fizemos assim, não há outra maneira. O proativo é parte da solução. O reativo é parte do problema. O proativo consegue ver a parede na sua totalidade. O reativo fixa no azulejo que se precisa colocar. Interessante, não é mesmo? Agora, por que trouxemos esse assunto para o nosso programa? Vocês fazem ideia? Porque está claro que o comportamento ideal é ser proativo. O único capaz de nos fazer identificar os nossos defeitos e nos propormos a executar um programa de melhoria interior. Creio que todos concordam que Jesus foi o maior exemplo de proatividade. Ele nos trouxe os ensinamentos que revolucionaram toda a humanidade, a qual passou a ser identificada no tempo antes e depois dele. Jesus enfrentou todos os desafios, tinha certeza da sua missão. Ele não ficou se lamentando e nem colocou a culpa pelos seus infortúnios nos seus discípulos ou nos seus perseguidores. Ele assumiu toda a responsabilidade pelo que pregava e não hesitava em se aproximar dos doentes e curá-los. Desta forma, ouso concluir que à medida em que assimilamos e praticamos os ensinamentos de Jesus, nos transformamos em seres cada vez mais proativos. Concordam? Até o próximo encontro. Chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Esperamos que você esteja em paz e tenha apreciado os nossos temas. Deixamos a você um grande abraço. Até a próxima semana.